Essa é mais uma aula para o treinamento de utilização de inversores de frequência da Brasiltec. E hoje eu vou falar sobre as entradas analógicas desses inversores aqui de 5 CV monofásicos ou os trifásicos acima de 7,5 cavalos. Acima de 5 cavalos, na verdade, de 7,5 cavalos em diante, já é esse modelo aqui com essa bandeira mais completa, com a parametrização, com algumas configurações a mais, um pouco mais completa também. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui da instalação primeiro. Eu tenho fase neutra aqui na alimentação, já que esse é um monofásico de 5 cavalos. Tenho os 3 cabos aqui que vão para o motor, as três fases que vão para o motor. E na parte do comando, o que eu tenho aqui? Nós temos um sensor, é um sensor analógico com saída de 4 a 20 mA. Ele é indutivo e ele tem saída proporcional de 4 a 20. Então eu tenho um cabo marrom que é alimentação, eu trouxe aqui no 24. Eu estou aproveitando a fonte do próprio inversor, deixa eu aproximar aqui para mostrar melhor. Estou aproveitando a própria fonte do inversor para não precisar colocar uma fonte adicional, né? Então estou aproveitando aqui a mesma fonte do inversor, mais 24 para alimentar o positivo do sensor. Nós temos aqui o preto, que é o sinal, está indo na entrada AL2, então, AI2, né? E também eu tenho o negativo aqui do sensor indo no COM. Só que o COM, ele está jampeado aqui com ground. Por quê? Porque AI2, o COM 1 da AI2 é o ground, enquanto que o COM 1 do 24 aqui é o COM. Então, se eu não fizer esse jumper aqui para unir esses dois negativos aqui, não vai funcionar o sinal. Então, é necessário que se faça esse jumper. Então, mais 24 no sensor e o mais 24 no positivo. O COM está ligado junto com o ground e ligado no fio negativo do sensor, e o sinal está indo no AI2. Então, como eu estou utilizando aqui nesse caso o AI2, mas essa configuração serve para AI1 também. Mas o que acontece? A AI2 tem a possibilidade de trabalhar com 4 a 20, sinal de 4 a 20. E isso se faz através desse jumper aqui, ó. Tem um jumperzinho. Esse jumper seria colocado na posição original, para frente aqui, com os dois pinos de cá. Você tem que utilizar um sinal de 0 até 10 volts. Se eu tirar esse jumper e ligar ele nos dois pinos de lá, repare que nós temos 3 pinos aqui, né? Então, se eu ligar nos dois pinos daqui, aí o sinal que eu vou trabalhar é um sinal de 4 a 20 mA. Então é isso, eu vou afastar aqui novamente a câmera para que nós possamos realizar a programação. Não é relacionado à aula, mas é importante dizer também que esse sensor aqui ele tem ajuste de sensibilidade. Então, se você estiver utilizando um sensor parecido, a dica que eu dou é afrouxar esse parafuso para ter uma menor sensibilidade. Aí você vai aumentar o range do sensor. Ele é curtinho, na verdade, esse range é curtinho, né? Só que se estiver muito sensível, ele vai, de uma hora para outra, ele vai acabar aumentando demais o valor da saída. Para algumas aplicações é isso que se deseja, né? Mas não é o caso nosso aqui agora, então eu afastei aqui, eu diminui a sensibilidade para que o range fique maior. Então, vamos às configurações agora. E nessa aula aqui eu não vou falar sobre PID, vai ser a configuração, a utilização de entradas analógicas, mas da forma tradicional, né? Da forma, eu diria que proporcional até, porque à medida que esse sensor aqui variar o sinal, vai variar a velocidade aqui do motor. Eu vou falar sobre PID, mas vai ser em outra oportunidade. Né? Então vamos lá, a questão da configuração, o primeiro parâmetro que eu vou ajustar é o P0-03 e vou deixar com o valor de 3. O que eu estou dizendo aqui nesse parâmetro? O P003 é onde eu digo qual que vai ser a origem do sinal da velocidade. Então, a velocidade aqui do motor. Então, nesse parâmetro eu vou configurar de onde que vai vir a velocidade. E o número 3 corresponde à entrada AI2, que é essa entrada que a gente está utilizando. Então, se fosse trabalhar com AI1, por exemplo, eu teria que configurar como 2. Mas como eu estou usando AI2, então eu vou configurar como 3, dou um Enter aqui para confirmar. Volto para a seleção de grupo de parâmetros, vou acessar aqui o grupo P4 e vou direto para a configuração P4-18, que é onde vai começar as configurações da entrada AI2. Eu não vou falar aqui sobre configuração de motor, não vou falar sobre configuração de método de partida, se vai ser com chave comutadora, se vai ser com botão de pulso, porque isso eu já falei em outras aulas, né? Então assistam a aula respectiva à função que você deseja fazer. Nessa aula aqui eu vou falar somente sobre as entradas analógicas. Então, começando aí pela P4-18, aqui eu vou configurar o mínimo valor de entrada. Vou dar uma Enter aqui. E o que acontece? Apesar de que eu estou trabalhando com sinal de corrente agora, a programação ela é feita como se fosse um sinal de tensão. E na escala de tensão eu tenho 0 até 10 volts. Então nesse parâmetro aqui, que é o valor mínimo da entrada, como se costuma trabalhar com 0 a 10, então está configurado em 0 aqui. Só que o sensor ele não é de 0 a 10, ele é de 4 até 20. E se eu pegar e fazer uma escala disso, 4 até 20, e colocar dentro dessa escala de 0 até 10, eu vou ter a metade do valor, né? De 20 mA vai cair para 10, é a metade do valor. Então o valor mínimo, que era 4 mA, vai cair para 2 também. Então eu trabalho aqui com uma configuração de tensão. Na verdade, eu estou trabalhando com sinal de corrente, mas aqui na configuração eu coloco como se fosse um sinal de tensão dentro da escala de 0 a 10. Então, como o sinal começa em 4 mA, aqui eu vou colocar 2. Não precisa ser 2, estou colocando 2 porque esse é o valor que eu tenho aqui, né? É o valor do meu sensor aqui,
É o valor mínimo da escala dele. Aí no parâmetro seguinte, que é o P419, vou dar um enter aqui para confirmar, aqui eu coloco qual que é a proporção de velocidade quando eu tiver o valor mínimo. Então, quando eu tiver 4 mA no sensor, qual que vai ser a velocidade do motor? Nesse caso, 0%. Eu quero que seja 0%. Poderia começar com, quando eu tivesse o valor mínimo, poderia estar com 50% aqui. Enfim, aí vai da aplicação. Vou dar um enter aqui para confirmar. P4-20 é onde eu configuro a escala máxima. Aqui, mais uma vez, eu vou trabalhar com sinal de tensão. Então, mesmo que eu esteja trabalhando com 4 a 20 mA, proporcionalmente isso seria 10 volts, o valor máximo, né? Como ali, quando eu tiver 20 mA lá, é como se eu tivesse 10 volts aqui. Então, vou manter 10. E no parâmetro seguinte, que é o P4-21, aqui eu vou dizer qual que é a proporção da velocidade de fundo de escala, que eu configurei lá qual que é a velocidade no primeiro grupo de parâmetros, né? Onde eu disse que esse motor aqui vai trabalhar com 60 Hz, que ele vai ser ajustado até 60 Hz. Não é a frequência nominal dele, é a frequência que eu ajustei no primeiro grupo de parâmetros, lá no P0, onde eu disse qual que é a escala de velocidade que nós vamos trabalhar. Então, quando eu tiver 20 mA lá, que é o meu sinal maior, eu vou ter 100% da velocidade aqui no motor. Vou dar um enter para confirmar. E o último parâmetro aqui dessa primeira etapa é o P4-22, e aqui eu vou colocar um filtro de tempo para que esse sinal não fique, para que esse sinal fique mais estável desse sensor, né? Esses sensores indutivos proporcionais, eles naturalmente acabam flutuando um pouco o sinal, e é um sensor de baixo custo também, não tem uma eletrônica tão complexa embarcada, e isso acaba sendo corrigido quando você trabalha com CLP, com um inversor assim, caso você queira um sinal mais estável, aí você coloca um filtro um pouco maior de tempo aqui, eu vou colocar 1 segundo, estava em 1/10 de segundo, eu vou colocar 1 segundo. É porque eu não preciso de uma resposta rápida nesse caso, mas se você tem um processo que precisa de uma resposta mais rápida, tudo bem, trabalhe com um valor de filtro um pouco menor. Confirmei através do Enter aqui, e agora tem outros parâmetros também, mas basicamente aqui já está funcionando. Eu tenho o parâmetro P4-33 ainda, onde eu posso criar uma curva, para que o que acontece? Aqui está totalmente linear, né? À medida que o sensor aqui varia o valor dele, o valor da saída, vai variar a minha velocidade aqui na ponta do eixo do motor. Mas existe a possibilidade de criar uma curva com mais pontos, onde o sensor, ele até determinado ponto, cresce a velocidade nessa rampa, depois a rampa dá uma estabilizada e depois cresce de novo, por exemplo. Dá para criar curvas diferentes, e aí essas configurações essa escolha é feita no P4-33, e a possibilidade de configuração dessa curva para saber até que ponto que vai trabalhar de uma forma e a partir de que ponto que essa curva vai ficar mais inclinada, menos inclinada talvez. Essas configurações são feitas no grupo A6, e aí vocês podem conferir no manual lá, é bem intuitivo para fazer essas configurações, é bem tranquilo de fazer. E para finalizar, tem o P4-34, o P4-34 é onde eu faço uma configuração do que vai acontecer quando eu tiver um sinal abaixo do mínimo, porque eu disse que tem que ter no mínimo 4 mA aqui, né? Então o sensor tem que mandar no mínimo 4 mA, mas se por um acaso ficar abaixo do mínimo, o que vai acontecer? Cada uma dessas casas aqui representa uma entrada analógica, então a primeira casa é a primeira da direita para a esquerda. A primeira é a entrada AI1, depois AI2 e depois AI3. Essa AI3, ela não tem nesse inversor aqui, sem nenhum cartão de expansão, você não tem AI3, você tem AI1 e AI2. Então essa aqui e essa aqui que você vai configurar. Se você deixa em 0, quando o sinal estiver abaixo de 4 mA, ou abaixo do que foi que você configurou, ele vai se manter como se fosse em 4 mA. Mesmo que chegue 3 mA, por exemplo, ele vai se manter como se estivesse com 4 mA. E se você colocar em 1, o valor que vai ficar no inversor ele é correspondente a 0%. Nesse caso, nós já configuramos 0%, né? Mas você poderia ter um valor diferente do mínimo para a proporção desse mínimo, né? Nós dissemos que 4 mA é 0%, mas nós poderíamos ter dito que era um valor maior. E aí, nesse parâmetro aqui, é possível configurar de que maneira que vai trabalhar. Se ele vai chegar no 0 quando o sinal ficar abaixo de 4 mA, ou se não vai chegar no 0, se ele vai se manter sempre, mesmo que chegue um sinal menor que 4 mA, ele vai se comportar como se fosse um sinal de 4 mA. Então, eu vou voltar aqui só para fazer uma demonstração rápida do funcionamento. Vou dar o run aqui para ligar o motor. E aí, da maneira que está aqui, com o sensor afastado, ele vai estar na velocidade máxima, e à medida que eu aproximo aqui da massa metálica, a velocidade vai diminuir. Eu não tenho metal suficiente aqui para zerar, falta massa metálica, mas se eu colocar o sensor em outra posição, aí sim eu consigo zerar. Isso é porque tem pouco metal na frente, né? Aqui em cima eu tenho mais metal.
é possível inverter também esse sinal para que quando o sensor se afaste, ele desligue o motor, ele pare o motor, enquanto que, à medida que eu vou aproximando, ele aumente a velocidade. E para fazer isso é bem simples. Eu vou acessar novamente o grupo 4 aqui, vou voltar nos parâmetros onde eu configurei as rampas aqui, né? As proporções, na verdade. P419 eu tinha dito que quando eu estivesse com o menor valor lá do sensor, ele estaria com 0%, né? Então aqui eu vou dizer que eu estou com 100% nesse caso. E no parâmetro P4-21, que é onde eu configurei o que aconteceria quando eu estivesse com o valor máximo aqui, eu tinha colocado 100, então eu vou colocar 0. Eu inverti. Agora, quando eu tiver com o mínimo valor, eu vou estar com máxima velocidade, e quando eu tiver com o máximo valor, eu vou estar com mínima velocidade. Simples assim, basta inverter ali. Eu nem vou ligar o motor aqui porque da barulho estava atrapalhando um pouco, mas reparem no valor aqui, ó. Eu estou afastado, estou com 0, mas à medida que eu for aproximando, eu vou aumentando esse valor da frequência. E se eu colocar aqui em cima, onde eu tenho a massa metálica maior, eu consigo chegar no valor máximo do sinal, né? Então é isso. Tranquilo para utilizar esse tipo de configuração. Não muda tanto assim do que era com o potenciômetro, né? Nós tínhamos o sinal de 0 até 10 volts aqui. O que diferiu aqui é de 4 a 20 mA, então eu tive que mudar esse jumper e tive que fazer algumas configurações aqui também, já que essa proporção nem sempre vai ser a mesma, né? A mesma que eu utilizei aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário, porque à medida que for possível, a gente responde, então, as pessoas que precisarem.